Companheiros, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos ler o texto do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 16. Não te perturbes, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 10, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos a um grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão na substância do mundo. Se indagastes a madeira, como respeito ao serrote, informaria que nele edifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhes as entranhas. Todavia, sob o patrocínio suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividade sempre mais nobre. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o destacável perseguidor de sua tranquilidade a feri-la, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoando-se humildemente. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem, quando a carne e a aproximará talvez da imprioridade mils. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que ele externe com referência à dificuldade e derramará o fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que, do corpo disciplinado, do sofrimento purificado e dos obstáculos asfixiantes, o espírito ressurge sempre mais aformaceado, mais robusto, mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois diante da luta, e observa, o que te parece derrota muitas vezes é vitória. E o que te se afigura em favor de tua morte é contribuição para seu engrandecimento na vida eterna. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. E hoje nós vamos, ouvir da nossa companheirinha Ana, que hoje veio com todo carinho, substituindo a nossa companheira Cláudia Faria, que ela está ainda em viagem, então não pôde comparecer. Aí, com muita alegria, nossa companheirinha Ana veio nos abrilhantar com a sua presença, com seu coração maravilhoso, Então, nós vamos elevar este momento ao nosso coração a Jesus, pedindo, Senhor, abra o nosso entendimento para o estudo da noite, que possamos, Senhor, assimilar notas, vírgulas, pontos, para que possamos, Senhor, levar para a nossa vida lá fora, que muitas vezes nos é difícil. Mas sabemos, Senhor, da Tua presença em nós, nos fortalecendo, nos dando ânimo, trazendo a espiritualidade bem pertinho para cuidar de nós. Então, Senhor Jesus, proteja-nos, fortaleça-nos no propósito do bem e do servir. Que assim seja, graças a Deus. Então, com alegria, nós vamos ter a nossa companheirinha Ana, que vai trazer para a gente serenidade. A palavra é sua, até às 9.
O relógio está lá, tapa seu controle. Nós não somos baixinhas, nós temos uma perna curta. Né, Lida? Boa noite, paz e alegria para todos, né? É com muita alegria que a gente está aqui nessa casa. Estou aqui me lembrando acho que o penúltimo encontro da Comesa que nós tivemos antes da pandemia foi aqui, né? O penúltimo. Depois tivemos mais um e precisamos retornar, né, companheiro? Precisamos retomar aí o trabalho. E falar sobre serenidade, né? É uma responsabilidade muito grande, principalmente para mim, né? Quando a Cláudia me pediu para vir substituir, falou, o texto é pequenininho, ela não me mandou o tema, né? Não falou o que era. Falei, tá bom, Cláudia, estou na estrada, mas eu chego aí até amanhã. E aí, quando ela me mandou serenidade, que eu li o texto, eu falei, bom, a providência divina falou assim, Cláudia, você fica quietinha aí, porque a Ana Zílica está precisando estudar sobre serenidade, né? Está precisando estudar para ela começar a compreender melhor o que é essa serenidade. E o início dessa leitura já começa com o chamado do Cristo, né? Ele dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, 29, né? Então, a maior prova de serenidade que nós tivemos na Terra e que nós temos até hoje é Jesus. Mas nós vamos olhar isso de uma forma mais profunda. Por que Jesus, quando ele fala isso, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, Jesus pede que nós tomemos sobre nós o jugo dele. Por que o jugo dele? Porque em outra parte ele diz que o jugo dele era o quê? Suave, né? Não é assim? Que ele nos traz nessa passagem no complemento, que é suave, que é leve. Porque quando nós fazemos isso, nós mudamos o patamar da nossa mente. Nós conseguimos olhar com um olhar mais à distância, né? E nós temos essa dificuldade. Nós temos ainda a dificuldade de parar para olhar as coisas na hora do tumulto, né? E aí, vai nos trazer a leitura, né? O que entendemos por mansietude? O que será que é mansietude, né? Será a postura dos que se humilham diante das calúnias? Dos que abaixam a cabeça constantemente? E dos que se fazem submissos em face do atrevimento dos outros? Será que é isso que é ser manso? Será que é nos tornar submisso àquilo menos bom que chega até nós? Será que é obedecer sem refletir a tudo que o outro nos traz, a todas as regras, né, que são ditadas para nós? Será que é nos humilhar perante a violência do outro, seja essa violência verbal ou física? O que vocês acham? Né? Será que é isso? Nós vamos encontrar hoje, muito facilmente, companheiros que exercem esse papel de bonzinho, vamos colocar assim, né? É uma pessoa que, aparentemente, ela é muito calma, ela é muito tranquila. E, constantemente, nós vamos ver essa pessoa se submetendo a humilhações, a maus tratos, a regras que não condizem com seus verdadeiros sentimentos, que não condizem com seus desejos de alma. E aí, nesse momento, a gente vai parar e vai olhar. Se nós conversarmos um pouquinho com essas pessoas, nós vamos perceber que elas vivem em constante angústia. Geralmente, elas se tornam pessoas deprimidas. Ou muitas reagem a tudo com muita violência e muito estresse o tempo todo. É claro que nós ainda somos imperfeitos. Em alguns momentos, nós vamos ter alguma reação exacerbada se nós ainda não conquistamos na alma ainda essa qualidade, né? Mas nós devemos trabalhar para essa conquista. Então, vai nos dizer que mansuetude
é uma qualidade da alma. Dela nasce o poder da não violência. Os mansos são aqueles de índole pacífica, que conseguiram conquistar a harmonia interior, distribuindo equilíbrio por onde passam. Porquanto vivenciam na própria intimidade uma relação harmônica entre a razão aliada ao sentimento. Então, essa relação harmônica que nós devemos buscar entre os nossos sentimentos e a razão vai nos trazer esse equilíbrio e vai nos levar a esse equilíbrio de ter aí a mansuetude, de nos tornarmos uma pessoa serena. É a conquista da serenidade. Nós ainda temos uma caminhada. Eu acredito que eu ainda vou precisar de várias reencarnações, mas vocês já estão melhores do que eu, conseguem nessa ainda, né? E aí nós vamos observar que, geralmente, quando nós nos tornamos submissos à vontade do outro e não utilizamos da razão consciente e não trabalhamos essa harmonia dos nossos sentimentos, nós vamos ser pessoas constantemente infelizes, por mais que a gente sorri, por mais que a gente diga sim. Nós vamos estar dizendo não para nós mesmos. Então, nós devemos buscar como uma conquista verdadeira de dentro de nós. E aqui fala que é uma qualidade da alma, que nasce do poder da não violência. O que é esse poder da não violência? É nós buscarmos no nosso dia a dia, onde estivermos, buscarmos estar em paz, porque nós só vamos conseguir dar ao outro aquilo que nós já temos em nós como conquista. Então, se começa um tumulto e nós não estamos ligados diretamente àquele tumulto, nós devemos ser o quê? O fogo que vai incendiar ou a água que acalma? Então, é disso que vem essa fala do Cristo. Nós devemos observar, e mesmo quando estivermos envolvidos, se estivermos pegando fogo, nós devemos nos afastar, para que possamos silenciar e olhar mais além, olhar de forma ampla, entender o que está acontecendo ali, para que nós possamos reconquistar essa paz, reconquistar esse equilíbrio, né? Então, isso é uma qualidade da alma. E nós não vamos conquistar essa qualidade em definitivo da noite para o dia. Nós vamos conquistá-la no dia a dia, pouco a pouco, não é assim? Uma pessoa que ontem era extremamente violenta e percebe que isso não é bom, nós não podemos exigir dela que no dia seguinte ela já seja totalmente dócil, calma, né, e da paz. Ela vai aprender isso. O que é importante? É toda vez que eu estiver envolvida em uma situação onde, ao invés de levar a paz, vai causar a guerra, eu reconhecer isso. E eu buscar refletir para que eu possa melhorar essa atitude, né? Então, é uma coisa que nós devemos vivenciar primeiro na nossa própria alma. É uma relação de nós conosco mesmo, não é assim? De mim comigo mesma, né? Então, é uma relação que ela é íntima. Eu só vou externar aquilo que já tiver em meu íntimo. Os mansos são sábios. Não decretam ordem pela força bruta. Não são déspotas, são fortes em si mesmos e têm atitudes serenas. Por sinal, para muitos, o comportamento sereno pode parecer fraqueza, tolice e desatino. Nós vamos lá em Jesus novamente. Nós vamos observar que a caminhada de Jesus vai falar que ele estava sempre sereno. Jesus é o nosso modelo de perfeição aqui na Terra, né? Estamos ainda um tanto distante para conquistar isso. Mas ele era o tempo todo sereno. Mas Jesus deu alguma demonstração de tolice ou de submissão? Apenas a Deus a submissão que ele deu ao Pai. Não é assim que ele fala o tempo todo? Nas situações críticas, qual foi a postura de Jesus, mesmo com toda a serenidade? Ele deixou de usar da fala, da correção? Ele foi incisivo em todas as situações que nós vamos ver no Evangelho. Jesus, ele não deixa de falar. Ele aproveita todas as oportunidades para nos educar, para nos ensinar. Com toda serenidade. Não é assim? Então, essa conquista, ele já trouxe. Mas ele deixou o exemplo para nós aprendermos, né? Então, nós vamos paulatinamente aprendendo
aprendendo a nos tornar sereno, a viver com serenidade. Como que nós vamos fazer isso? Nos tumultos do dia a dia, né? Nós vamos passar por esses tumultos. Nós vamos passar por situações que vai aflorar em nós ainda, né, a ignorância, a demonstração ali do menos bom nosso, né? Se nós vamos perder a serenidade momentaneamente, né? Vocês não passam mais por isso, todo mundo aqui é sereno, não é? Estou vendo o companheiro rindo ali, o coleguinha rindo ali até. Ele está pensando assim, está falando besteira, eu já vivo na serenidade. Mas é nesse momento que nós vamos aprender. O importante é reconhecer esses momentos e aprender com eles. Porque não ter serenidade é viver constantemente em guerra. Em guerra com quem? Alguém já viu aqui quem vive em paz consigo mesmo ficar guerrilhando com o outro? Se preocupar o tempo todo com a vida do outro? Fazer intriga com a vida do outro? Ficar o tempo todo demonstrando inveja, ciúme? Mas todos nós ainda temos esses sentimentos, não temos? Quem aqui não tem? Mas nós temos que aprender o quê? A educação deles. Como? Controlando. Não é assim? Nós vamos ter o controle. Quando nós perdemos o controle, nós perdemos a serenidade. E aí é que está o problema. Nós temos que buscar recuperar essa serenidade. Então, nós vamos aprendendo com as contradições conosco mesmo, não é com o outro, né? Essa serenidade que Jesus nos pede. Sem ser submisso à vontade dos outros. Sejamos submissos à vontade do Cristo, porque a vontade do Cristo, ela é plena. Ela é completa. Ela é totalmente validada. Mas Ele nos manda fazer isso na aplicação da nossa vivência diária. Não é colocar uma Bíblia, um Evangelho embaixo do braço, ou a Ana vir cá para a Casa Espírita, vir cá para o Lares Unidos e falar e falar assim, pronto, conquistei. Não é isso, não. É nas nossas dificuldades do dia a dia é que nós vamos conquistar essa serenidade, né? E aí, o que Jesus quer nos dizer quando Ele diz sobre o manso de coração? O que é ser manso de coração? E aí voltamos a falar. Não significa que nós já conquistamos isso 100%, mas já estamos no caminho. Qual a maior parte do tempo que eu convivo com as pessoas, no meio que eu convivo? Né? Eu procuro conviver em harmonia, com mansidão, ou transformando todos aqueles momentos em guerra? Todas as pessoas que convivem conosco, guerrilhando o tempo todo. Então, é isso que vai pesar, é isso que nós vamos analisar, essas nossas conquistas. Eu estou aprendendo? Né? A que se referia Jesus Cristo é aquele que se desvincula emocionalmente dos eventos da vida, que ora prazerosos, ora desgastantes, nos hipnotizam, anulando nossa habilidade de captar com precisão a serventia dos fatos, seja no momento presente, seja nos minutos seguintes e, por que não, até nos dias, meses e anos vindouros. Leonzalo, e ele ficou conhecido na doutrina espírita como o maior magnetizador do Brasil, né? Eu acredito aí que não só no último século, mas nos últimos 2 séculos, porque até hoje não vimos falar de outro. Ele deixou gravado para nós, registrado, para aqueles de nós que não tivemos a condição de conhecê-lo, de caminhar, de ser aluno dele aqui, encarnado. Então, duas pessoas que caminharam com ele há alguns anos, conseguiu gravar. E ele deixou gravado para nós uma fala que me lembra muito isso aqui nos anos vindouros. E ele fala o seguinte, que nós podemos analisar todos os nossos erros e saberemos qual será o nosso passo e quais os erros nós vamos cometer daqui para frente. E que nós podemos corrigir os nossos desvios nessa reencarnação e entendermos como será a nossa próxima reencarnação. E que nós podemos e devemos, inclusive, programar a nossa próxima reencarnação. Para que, ao desencarnarmos, não ficarmos por muito tempo apegados, né, nos umbrais, nos terrenos umbralinos, às coisas que não têm mais significância. Nós devemos entender cada etapa da nossa vida, cada vivência que nós tivemos. Então, quando nos traz essa leitura aqui,
quando nos fala aqui que nós devemos desvincular emocionalmente dos eventos da nossa vida, o que está dizendo? Que se nós ficarmos apegados demais à situação que nos aconteceram, menos boa, nós vamos estar vinculando ao quê? Aos sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, não é assim? Vamos estar apegados naquela situação e vamos estar gastando o nosso tempo, ao invés de estar utilizando ele, em coisas menos boas. E estaremos perdendo a oportunidade de vivenciar o presente, o que está acontecendo aqui e agora. E aí a leitura vai nos trazer mais à frente sobre isso. Então, nós devemos desvincular dos acontecimentos, seja eles bons ou menos bons. Porque quando nós vinculamos demais a uma situação que foi muito boa, o que nós vamos fazer? Nós não queremos vivenciar outras situações melhores. Nós não vamos nos dar a oportunidade de sermos felizes, alegres, de divertir, de criar novas histórias. Nós vamos ficar vinculados naquele pedaço ali da história. E aquilo ali vai nos prender ao quê? Ao ontem. Ou vamos sonhar demais nos apegando com o que vai acontecer amanhã. E o que vai acontecer? Não vamos viver também o hoje, porque nós estaremos ou no ontem ou no amanhã, e nenhum dos dois nos pertence. Não é assim? Então, nós devemos aprender a desvincular das emoções. Quando nós estamos muito agitados, vivenciando uma situação muito pesada, muito ruim, seja essa situação emocional, seja essa situação de doença física, seja essa situação de uma perda, né? Seja uma perda material ou de um ente querido, se nós ficamos muito envolvidos o tempo todo alimentando aquilo ali, nós vamos ficar presos, e podemos ficar presos por uma vida inteira e perder essa reencarnação, aprisionados naquilo ali. Então, nós devemos sempre aprender a dar um passo atrás, olhar à distância, nos permitir desvincular daquela situação. E eu tenho hoje uma amiga que eu a conheci, na época que eu a conheci, ela não era minha amiga, ela era amiga de um amigo, e ele virou para mim e falou assim, eu vou te apresentar uma pessoa. Ela precisa muito, você precisa muito ser amiga dela. Aí eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, porque quando ele fala assim, eu falei, eu não sou essa pessoa, não tem capacidade, não. Ele tem. Você tem porque você vai ter paciência com ela. E aí ele me apresentou e tal, e eu falei com ele assim, pelo amor de Deus, eu quero a distância. E a pessoa reclamava, e aí eu fui conhecendo, ele foi insistindo, foi criando situações da gente encontrar. E aí eu comecei a ouvir ela assim, falei, meu Deus do céu. Ela viveu uma situação muito boa com o ex-marido dela, muito boa. Só que depois dessa vivência muito boa, ele fez algo que ela não aceitou e não perdoou. E ela divorciou. Só que ela divorciou, mas ela não desvinculou. E ela ficou presa na situação boa, porque ela não conseguia viver outras situações boas com outros relacionamentos que ela teve depois, nada prestava para ela, e ela não desvinculou da mágoa. Então, ela não perdoava. Então, os homens passaram a nenhum prestar. Todos eram invalidados. E ela ficou presa nessa situação, assim, décadas. Hoje ela já melhorou muito, não sei se já desvinculou, mas é para entendermos como que tanto a situação boa quanto a situação menos boa vai nos aprisionar. Quando estiver faltando 10 minutos, você me finaliza? Por favor, obrigada. Então, essas situações vão nos aprisionar. E por que nós devemos aprender isso aqui, agora? A partir de agora, né, aqui encarnados. Porque quando nós desencarnamos, nós sabemos que nós não vamos ter essa conquista lá. Vamos ter, mas vai ser muito mais dolorosa, né? Na verdade, lá nós vamos continuar aprendendo muito mais, mas vai ser mais doloroso. Porque se nós desencarnarmos, sem desvincular, sem aprender a desvincular emocionalmente dos acontecimentos aqui na Terra, nós vamos nos tornar o quê? É uma pergunta, gente. O que é que nós vamos nos tornar? Escravo, o que mais? Prisioneiros. Como o quê? Qual é o nome que a doutrina dos espíritos traz para nós? Obsessores, né? Vamos ser obsessores aqui, encarnados, porque quando nós não trabalhamos as nossas emoções, nós vamos obsediar inconscientemente
e vamos desencarnar e vamos continuar obsediando e dizendo muitas vezes que é amor. Então, nós precisamos desvincular, nós precisamos dar um passo atrás e entender qual a nossa relação com o outro. Tudo tem uma razão de ser, tudo começa, tem um período e muda. Não significa que finalizou. Algumas coisas precisam de finalização, outras precisam de mudança. E aí nós vamos compreendendo isso e nós vamos nos tornando pessoas mais serenas. Quando nós passamos a compreender, quando nós afastamos e olhamos um todo, nós vamos observar mais, nós vamos começar a ver detalhes e situações que nós não conseguíamos entender. E aí nós vamos começar a caminhar na conquista da nossa serenidade. E aí nós vamos conseguir levar ao outro um pouco mais dessa serenidade. Uai, Ana, mas você falou várias vezes que essa conquista é individual, é do ser, é íntima. Sim, mas nós estamos aqui aprendendo porque alguém aprendeu primeiro e trouxe. Jesus não veio, nos deixou todos os exemplos? Ele não disse para nós aprendermos a partir dele? Não foi assim? Então, por que nós não podemos ser o caminho para que outras pessoas também se tornem mais serenas? Não que nós sejamos exemplo de ninguém. É por isso que eu gosto do livrinho, tá vendo? O livrinho ele não foge da tela. Ai, Jesus. Então, nós vamos nos tornar pessoa mais serena à medida que isso acontecer, né? Então, é o exemplo que nós vamos ser, um exemplo bom, para que isso possa acontecer, né? E aí nós vamos vivenciar melhor os nossos minutos, os nossos dias, os nossos anos, e vamos reconstruindo os capítulos da nossa vida. E aí, quando eu disse no início, assim, nossa, na hora que a Cláudia mandou o tema e que eu li a leitura, eu falei assim, vou lá não. Vou lá não, porque eu estava na estrada, dirigindo, voltando de uma viagem, que foi maravilhosa, mas teve um episódio lá onde eu nem sabia que existia serenidade na hora que o episódio aconteceu. Hoje eu estou refletindo, antes da leitura eu já estava refletindo, e não foi pior porque eu consegui dar um estalo na hora, e eu dei alguns passos atrás, falei, deixa eu recuperar a minha harmonia, né? E aí eu lembrei da irmã Dulce, né? A irmã Dulce disse o quê? Uai, se o que falarem de mim for verdade, eu devo me calar e seguir com a minha paz, porque é verdade, não vou brigar por isso. Mas se o que falarem de mim for mentira, aí eu devo ter mais ainda tranquilidade e calma e deixar seguir, porque é mentira mesmo, eu não tenho nada com isso. Não é de mim que o outro está falando, porque eu tenho a minha consciência tranquila. E aí eu falei, na hora eu não lembrei da irmã Dulce, eu fui lembrar disso só algumas horas depois, né? Mas pelo menos reconheci, né? Qual foi o meu erro na situação? Foi não ter mantido a serenidade e não ter sabido dialogar e responder de uma forma mais harmoniosa, né? De uma forma mais cristã. Na hora eu esqueci tudo, tá, gente? Berrei. Então, assim, quando veio, eu falei, estou precisando entender melhor aí. E aí eu fiquei feliz na parte da leitura que fala que o importante é isso, né? Quando nos traz aqui, que o importante é nós compreendermos a situação vivenciada e buscar melhorar, porque na próxima vamos aprender a agir de forma melhor, de forma mais coerente, de forma mais cristã, né? De forma mais serena. Então, é um aprendizado para todos nós, né? E a mansietude? Mansietude é uma conquista da criatura, que aprendeu a ver uma sequência lógica. Gente, quando chegou nessa parte da leitura, eu falei assim, errei, mas aprendi rapidinho. Porque a primeira coisa, quando eu acalmei, que me veio à mente foi, por que isso aconteceu? Por que foi dessa forma? O que isso está querendo me dizer? Aí eu fui analisar situações acontecidas anterior a essa. Como que eu agi? Como que eu reagi? Bom, eu silenciei. Mas espera lá, é isso que é a serenidade? É eu silenciar diante do mal? Eu silenciar diante do erro? Às vezes é necessário silenciar, mas muitas vezes é necessário chegar e falar sobre o que está acontecendo antes que acabe nos levando a colidir com situações mais graves. E foi o que aconteceu.
Então, a sequência da lógica. Teve vários acontecimentos que eu não parei para analisar. Eu percebi, mas não dei atenção. Não parei para fazer uma análise lógica, né? Não fiz essa sequência para evitar uma consequência. E aí eu parei para analisar. Falei, há uma sequência lógica nisso. Tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou agir daqui para frente? Quando? E aí vem, se a gente para e olha a distância, fala, peraí, vamos esperar? Porque se formos agir também no ato da emoção, por mais explicações ou justificativas, muitas vezes piora a situação, né? E aí a gente vai analisar. Então, é uma sequência lógica, uma ordem natural nas ocorrências da vida, percebendo que para tudo há um encadear preparatório para que se possa alcançar definitivamente um bem maior. Não é? Então, todas as vezes que acontecer as coisas em nossa vida, nós precisamos analisar. Nós precisamos entender essa sequência. Se nós formos estudar isso hoje, na psicologia, né? Aí vão dar um monte de nome diferente, não é assim? Aí hoje a internet está cheia de ensino sobre isso, né? Sobre você analisar a mente. Mas a doutrina nos dá isso tudo pronto, claro, e de forma precisa, de forma verdadeira, né? E tudo gratuitamente, não é assim? Então, aqui está nos dizendo que a gente precisa analisar essas ocorrências da vida. Tudo tem lógica, tudo que acontece conosco. Não importa se são conquistas boas ou se são dificuldades. Tudo. E aí, quando chega aqui nessa parte, eu vou compreender melhor as falas do Leão Zálio, né? Que nós devemos sempre entender. Lá ele fala, inclusive, sobre os nossos relacionamentos íntimos, conjugais, né? Que deve entender que nós devemos sentar e fazer um contrato, fazer um acordo de convivência. Entender o que pesa para um, o que pesa para outro, o que um é capaz de lidar e de abrir mão e o que o outro é. Que quando nós fazemos esse acordo, fica mais fácil lidar com as diferenças que vai ser trazida de acordo com a convivência mais próxima, com a convivência diária, não é assim? Um se conhecendo. Então, para nós não florearmos, né, enganação, né? Assim, quando se conhece e apaixona. Então, o Leão ele nos fala isso aí. Aí vai ter um desencadear preparatório para tudo na nossa vida, seja profissional, dentro de uma empresa que a gente entra, numa parceria que a gente faz, numa amizade que a gente conquista. Existe tudo uma sequência na família, né? Nos agregados que chega, nos novos espíritos que chega na família. Então, tudo tem uma sequência e uma consequência lógica. Nada está fora da ordem. E quando nós analisamos isso, nós ficamos mais tranquilos, não ficamos? Quando a gente consegue, por mais difícil que seja uma situação que a gente vivencia, quando a gente para e percebe e olha à distância, a gente não fica com mais tranquilidade? A gente chama de quê? Consciência tranquila. Não é assim? Consciência tranquila. Porque tudo tem uma razão de ser. Tudo tem a sua fase, tudo tem o seu período, tudo tem o seu momento. E tudo isso é para que possamos alcançar definitivamente um bem maior. Esse definitivamente um bem maior é quando nós tivermos realmente essa conquista na alma. Porque a partir daí, não importa o que aconteça, nós estaremos em serenidade, nós estaremos bem, nós estaremos com a nossa conquista de alma em paz. Não é assim? Nós conseguiremos fazer aquilo que precisa ser feito sem nos alterar, sem ficar preocupados, apegados ao ontem, nem ao amanhã. Nós faremos apenas o hoje. Recente eu tive a oportunidade de conhecer um livro, é um livro fininho, dá para ler até em um dia. Não sei se alguns de vocês conhecem, chamado Ruth e Esté, sobre a ótica espírita. É um livro sobre a ótica espírita psicografado. Ruth e Esté. Que vai nos esclarecer muita coisa sobre a história delas, mas vamos falar só uma pincelada aqui na Ruth. Né? A Ruth, ela era uma mulher que ficou viúva,
herdou todos os bens do marido. Nós vamos ver em algumas Bíblias, na maioria foi tirado, salvo me engano, nos evangélicos, foi totalmente tirado, não é aceito. E nas poucas Bíblias que tem, coloca ela como uma pobre coitada, porque a mulher naquela época não podia ter poder. Mas, na verdade, ela ficou viúva e ficou muito abastada, muito rica. E ela era uma mulher muito devota a Deus. E a beleza dela foi considerada apenas a beleza de Maria, mãe de Jesus, de tão bela, ela era diferente. E ela ficou viúva, e ela continuou cuidando, né, dos bens dela, e ficou morando apenas com ela e as pessoas, né, os funcionários, as pessoas que ajudavam ela ali. E ela continuou ajudando as pessoas. E era muito raro as pessoas vê-la em público. Ela só ia participar das festividades, né, que eram lá muito comum com os judeus, né? Só em datas específicas. No mais, ela se retirava. Era uma mulher cristã que jejuava e orava constantemente. E aí começou-se a guerra e eles ficaram presos. E aí, vou dar só uma pincelada, vou dar só um spoiler rapidinho, vocês vão procurar esse livro e vão ler. E aí, o povo, né, os judeus ali, sem água, porque na guerra eles foram lá, cortaram a água deles, minaram os poços, e aí começou a secar, acabou a comida, o pessoal começou a ficar fraco, quase morrer de sede, de fome, não tinham como sair, estavam, né, presos ali. E aí o povo foi lá, os responsáveis lá da comunidade, né, eram sempre homens, então foram lá e falaram com eles assim, nos anciões, e começaram a brigar, né? Entrega o povo, entrega para eles, vamos nos render, para que a gente possa pelo menos conservar o corpo. Só que eles sabiam que não teria o corpo conservado, né? Até o corpo seria perdido, seria eximado os judeus ali naquela região, e eles já tinham sofrido muito, eles já tinham saído do Egito, já tinham sofrido várias outras guerras. E aí, o ancião lá, que tinha mais poder, virou e falou com eles, né, que se em 5 dias, que eram para todos orar e jejuar, que 5 dias, se Deus não desse uma resposta e não o salvasse, que ele faria o que o povo estava querendo. Hoje nós não vemos isso o tempo todo? O povo desafiando Deus. Vamos fazer um contrato com Deus, né? Não é assim? E aí aconteceu. E essa história chegou até o ouvido lá, né, da Ruth. E aí Ruth foi, né, e se reuniu, chamou uma lá das suas servas, que a acompanhava intimamente, e foi até os anciões e reuniu com eles. E falou para eles, fiquei sabendo disso, disso e disso, e vocês acham que estão certos? Qual o direito que vocês têm de desafiar Deus? Deus não precisa disso, não. Somos nós que precisamos dele. E aí foi falar que faltou fé, faltou confiança. E ela falou, não precisa isso. O que vocês fizeram uma promessa para o povo que vocês não podem cumprir. Nós não sabemos qual a vontade de Deus. Mas eu vou dizer para vocês aqui hoje e agora. Não façam nada. Sairei, né, daqui, irei até o comandante, né, era o comandante-geral das tropas, e era um homem muito temido, muito poderoso e muito mau mesmo, não tinha preocupação em tirar né, arrancar as cabeças. Falou, eu vou fazer assim, 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 não me pergunte mais nada. Em 3 dias me aguarde que eu voltarei, com a resposta de Deus. E aí, Ruth foi até esse comandante. Primeiro ela jejuou, orou, né, como eles falavam, se purificou, e ela foi, se vestiu com as vestes dela, né, de rainha, né, vamos colocar assim, e ela foi se apresentar ao exterminador, com toda a serenidade. A história é linda, vale a pena todos ler, mas principalmente mulheres, porque lá tem uma lição que não cabe o estudo de hoje. Cabe aqui, nós estamos trazendo ela pela serenidade dela, diante de uma guerra, diante de todo aquele tumulto, ela serenamente obedeceu a Deus, foi orar, com certeza ela era uma grande médium, né? Ela recebeu de Deus, né? Recebeu lá dos espíritos superiores todas as instruções do que ela deveria fazer, e ela não pensou se ela ia perder a cabeça, se ela não ia. Com toda tranquilidade, com toda serenidade,
Ela conversou, acalmou o povo e foi enfrentar o que ela tinha que enfrentar. E ela se colocou para enfrentar isso na posição de mulher. No entanto, ela não se rebaixou, não se prostituiu em hora nenhuma. Então, leiam para nós entendermos nesse momento o que é ser uma mulher, né? Então, é linda a história de Ruth. E ela foi com toda serenidade e ela, apenas acompanhada da sua serva íntima, as duas venceram a guerra e, mais uma vez, libertaram os judeus. E ela voltou com toda serenidade e entregou a resposta, que se vocês quiserem saber qual é, vão ter que ler, ao povo, aos anciões, né, aos comandantes da comunidade. Então, ela só conseguiu fazer isso, porque ela já tinha em si, na conquista da alma, essa serenidade, para poder ouvir tudo aquilo, se afastar de tudo aquilo e buscar as respostas no alto. Então, ela teve a visão completa de tudo que estava acontecendo e de tudo que ela precisava fazer, né? Então, eu li recentemente e, assim, amei. E hoje, refletindo na leitura, eu pensei, a atitude de Ruth nos traz a importância da serenidade. Ia lá uma anasílica para poder enfrentar uma guerra, que ela ia, a primeira coisa era aprender a usar a espada, as melhores armas que tivesse, né? E ela usou apenas da serenidade e do amor, né? E a submissão a Deus. Então, é lindo. Leiam que vocês vão gostar. É o ser que mantém sob controle seu mundo mental, criando, consequentemente, a tranquilidade e a harmonia que se referia a Jesus. Então, tudo está em nossa mente, né? Esse controle, esse equilíbrio, ele está em nossa mente. Ele está naquilo que nós pensamos, naquilo que nós decidimos descartar dos nossos pensamentos. Não alimentar mais, não pensar mais. Ou pensar de uma forma diferente naquilo. Ou seja, modificar a nossa visão. Nem sempre a visão que nós estamos tendo ali é a correta, é a verdadeira, ou é a mais correta, né? Ou é a que devemos realmente aceitar na totalidade. Então, quando nós mantemos sob controle o nosso mundo mental, nós não perdemos a nossa serenidade, criando, consequentemente, a tranquilidade e a harmonia a que se referia Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não tem um momento sequer que ele não tenha mantido esse equilíbrio mental. Não é assim? Eles vão contar aquela história, eu particularmente ainda acho um pouco contraditória, lá dos verdugos, né, dentro do templo, que Jesus chegou quebrando tudo. Eu acredito que Jesus chegou lá muito bravo, sim, incisivo, e que com a força dele mental, com a força dele espiritual, só aí foi só a presença dele, só o chegar dele já era o suficiente, né? Nós vamos ver lá João Evangelista, nós vamos ver lá o mesmo João Evangelista como Francisco de Assis, o que nos conta? Que onde ele chegava, né, as energias, os irmãos em desequilíbrio, né, os espíritos desencarnados, fugia. Então, imagina Jesus. E nós sabemos que por trás das nossas atitudes, seja boas ou menos boas, equilibradas ou desequilibradas, nós nunca estamos sozinhos, não é assim? Não tem um tantão? Uma multidão de testemunhas do invisível, nos incentivando, nos acompanhando. Então, imagina a presença do Cristo chegando ali, com todo o seu equilíbrio, com toda a sua força, que nós ainda desconhecemos. Só isso era o bastante para expulsar os verdugos do templo. Eu não acredito que Jesus tenha usado de violência física, e nem moral, nem mental, mas que ele sim tem usado de sua energia para poder usar aquela situação e nos deixar uma lição, né? Não quebrando, porque isso seria um ato de desequilíbrio. Eu não acredito 100% na passagem. A gente sabe que as passagens foram escritas, a maioria, muito depois, histórias contadas por várias pessoas.
né? E as traduções também, que as palavras mudam muito, né? O que nós aprendemos, por exemplo, por uma pena eterna, né? Vamos sofrer eternamente. Hoje nós sabemos que eternamente não significa para todo sempre. Eternamente significa tempo longo, indeterminado. Então, é um tempo longo, indeterminado. Por quê que é indeterminado? Porque depende da condição e aceitação de cada um de nós, né? Depende da modificação da vontade de cada um de nós. Então, a mansuetude é tranquilidade da alma, enriquecida pelas experiências da vida. Ô, gente, olha como que isso é importante, né? Nós falamos aqui no início que é uma conquista individual, não é? Então, a tranquilidade, a mansuetude é a tranquilidade da alma, enriquecida pelas experiências da vida. Então, é a experiência de cada um. Nós devemos aceitar também a condição do outro, o momento do outro, as experiências do outro, as necessidades do outro. Não significa abaixar a cabeça e aceitar o erro, mas o outro, aceitar o outro. O outro tem o direito de ser como ele é. Agora, eu não tenho que aceitar o erro do outro me prejudicando. Ficou clara a diferença? Mas devemos usar de boa vontade para dialogar com o outro, se possível, se necessário, se o outro der abertura, né? Para que o outro entenda a situação que ele está vivenciando no erro. Mas não de impor ao outro aquilo. Eu posso até dizer tudo o que eu penso e que eu vejo para o outro, mas não posso obrigar o outro a aceitar. E eu não posso fazer isso usando de violência. Daí vem a necessidade de, muitas vezes, é melhor silenciar e dar um passo atrás. Aprendermos esse silenciar e dar um passo atrás. Quando e sempre que necessário. Porque cada um a seu tempo, não é assim? Quais as experiências da vida que eu tenho hoje? O que essas experiências reúnem em mim? Como que elas falam comigo? Né? Então, vai ter pessoas aí mais jovens, com experiências de vida acumulada muito maiores de pessoas com 80 anos de idade. Então, elas vão conquistar nessa vida muito mais experiência do que aquela que vai desencarnar aí com 100 anos. Porque é a forma que nós vivenciamos, é a forma que nós utilizamos aquilo que nós vivenciamos. O que nós tiramos dessas experiências, né? As experiências da vida, e que sabe que a única coisa que pode mudar e controlar é a própria maneira de agir e pensar, né? Eu fiquei muito chateada com a situação lá, mas eu não posso fazer nada pelos outros. Mas eu tenho o dever de fazer por mim mesma. Eu posso ter ficado feliz com a situação lá e vivendo uma felicidade danada. Eu não posso ter ficado feliz pelo outro, não sei o que o outro ficou, se ficou feliz ou não. Não sei as pessoas envolvidas como que estão sentindo, mas eu sei de mim mesma, eu tenho um dever de saber de mim mesma. E saber entender e desvincular emocionalmente de cada situação. Não é desprezar a emoção nem a nossa vivência. Quando diz aqui que nós devemos desvincular das nossas emoções, é compreender o desapego. Não é isso que a doutrina dos Espíritos nos pede o tempo todo? Que desapeguemos? Quando nós nos apegamos demais a coisas, se alguém tocar naquela coisa ali, a gente caça briga, não é assim? Nas nossas emoções também. Por que muitas vezes nós somos mães tão ciumentas? Vou falar das mulheres aqui, né? A mulher é igual uma galinha ali, que o pintinho não cresce nunca, não é assim? Tanto ciúme dos filhos. É porque nós não desvinculamos, nós não os deixamos crescer. Eles crescem, eles vão embora. Mas aqui dentro de nós, e aí é na mente, porque o coração sente o que a mente manda, tá? O coração não pensa. O coração corresponde às emoções que os nossos pensamentos, que as nossas criações mentais envia para ele. Certo? Vocês acham que eu estou mentindo? Discordam? Podem discordar. Vamos lá estudar André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda. Vamos estudar aí
do Divaldo lá, como é que é? Joana de Ângeles, né? Vamos estudar e entender que a nossa mente é que comanda tudo, são as nossas criações. Então, nós temos esses apegos, né? Assim? Nós somos apegados ao companheiro, somos apegados à companheira, não trabalhamos a desvinculação. Né? E aí, eu ouvi uns anos atrás uma coisa que eu fiquei refletindo, falei, gente, isso é verdade ou mentira? Nós nos apegamos muito ao outro, né? E aí, não nos preparamos para o desencarne, para o desenlace um com o outro. Quem aqui dos casais que conversam entre si, o que um e o outro vão fazer quando desencarnar? Como que vai ser? Quais são as promessas que fazem? Ninguém? Ninguém conversa isso? Vou contar para vocês o que minhas filhas fazem de vez em quando. Pelo menos uma vez por ano. Quando reúne todo mundo lá em casa, porque já tem, né, casada, mora fora, elas vão lá, abrem meu guarda-roupa, olha dentro de casa e faz a lista. Ó, mãe, eu vi que a senhora adquiriu um vestido, um casaco novo e tal. Ó, esse é meu. Essa herança é em vida, gente. Eles vão lá e dividem tudo. Divide. Já teve vezes de ter visita, parente em casa e ficar assim, meu Deus, eu amo tanto essas meninas, mas elas estão desejando que a mãe morra. Não, é porque é brincando que a gente aprende, né? Assim a criança não aprende brincando. Vamos despertar nossa criança e nós vamos brincar com o desencarne, chamada morte? É necessário. É necessário trabalharmos as nossas emoções para que nós possamos ter serenidade para viver aqui e agora. Nós vamos aprender a valorizar mais as oportunidades de viver o hoje se nós entendermos isso, que em algum momento vai acabar. É como essa reunião que nós estamos aqui agora. Ela não teve horário de começar, não tem horário para acabar? Já está acabando? Ok. Viu só? Daqui 10 minutos nós vamos encerrar essa reunião. E aí? Não quero ninguém apegado aqui, não. Né? Aliás, vocês não vão pegar e falar assim, graças a Deus que acabou, mas é isso aí. Que bom, eu estou feliz que eu vivenciei isso. Né? Mas pode acabar a qualquer momento. E aí, quando acabar? Vai mudar. Na empresa, quando eu estava interna, uma das empresas que eu presto serviço, teve uma psicóloga há alguns anos, né, que trabalhou lá há alguns anos, na RH, e aí ela me chamava para conversar. Vem cá que hoje você vai ter que fazer uma sessão comigo. Eu falei, já sei, eu que vou trabalhar. Eu que vou trabalhar com você. E ela tentava de tudo quanto é forma revirar, e ela falava assim, eu não consigo fazer o seu perfil, você não me ajuda. Cada hora você me dá informação diferente. Eu falei, gente, mas o que eu era ontem, hoje eu não sou mais, não. Eu não sei se estou piorando, eu estou piorando ou melhorando. E aí ela me apelidou na empresa e eu levo esse apelido aí para o mercado afora, que todo mundo me conhece. Fala assim, uns coração de pedra, coração de gelo. Aí um dia numa reunião e tal, alguém brincou, ela falou, não, vocês são tudo enganados. Ela não tem coração de pedra, ela não tem coração de... Ela não tem coração. E isso tudo começou por causa da minha separação, de quando eu divorciei. Né? Com 5 filhos pequenos, tive que criar tudo, sozinha. E aí ela fala, não tem coração. Você chega para falar das coisas, ela, tá bom, aconteceu, mas passou. Mas tá bom, aconteceu. Às vezes estava lá no sufoco, cheio de problema para resolver, e estava lá rindo, conversando. Gente, mas a vida não é fingir, não. Mas o que você quer levar para a vida? O que você quer carregar na mochila? E até hoje eu procuro ser assim, com mais consciência do que antes. Né? Algumas coisas que eu brincava muito antes, hoje eu não brinco mais. Mas eu aprendi a trabalhar o sentimento. Né? Eu aprendi a trabalhar isso. Eu aprendi a desvincular. Talvez eu não saiba desvincular bem de coisas muito boas, né? Mais difícil, né? Ele quer guardar ali. Mas eu aprendi que só assim eu vou viver outras coisas boas. Isso é sempre? Não, é um aprendizado todo dia. Tem coisas que eu ainda não consigo me desvincular conscientemente. Tem coisas que às vezes eu preciso de uma pancada. Mas há necessidade. É assim que a vida é. Então você não sofre? Sofro. Dói. Mas é necessário sentir a dor. É necessário nós aceitarmos as nossas dores. Porque nós só vamos desvincular das emoções quando nós a aceitamos. Quando nós olhamos para nós e falamos, tudo bem, está doendo, eu aceito. O que eu posso fazer com isso? O que vai mudar a partir daqui? Como que eu vou viver a partir daqui?
Meu pai desencarnou, minha mãe biológica desencarnou. Quando eu falo minha mãe biológica, é que eu tenho uma mãe adotiva, né, que muitos aqui conhecem, a Edna, né, Dona Diná. Então, assim, fundadora da AME Sabará. Então, já teve, né, várias pessoas que eu amo, eu continuo amando, essa desvinculação. E é claro que eu sofri, que doeu, eu vivi o luto. Mas é necessário deixar que isso passe, né? Eu vivenciei a maternidade, 5 gestação, e é necessário deixar que isso passe. E quando nós não desvinculamos, vai nos dar problema. E é uma história para uma outra vez. Mas eu fiquei tão vinculada ao meu útero que eu gerei 5 miomas. Eu não desvinculei emocionalmente, eu ainda queria ter mais gravidez, gente. 5 filhos criando sozinho. Inconscientemente, eu queria gerar mais filhos. E eu fui entender isso 3 meses antes da cirurgia para a retirada do útero. Num estudo. Um tema na Casa do Caminho, aqui em Sabará. Aí, quando eu comecei a fazer o estudo, o que é isso? O que isso está me dizendo? E eu comecei a ter várias lembranças e visões. Eu falei, é isso. É aqui que está a explicação. É a minha vinculação infeliz de não aceitação. Olha só, de não agradecimento, de não gratidão. Quando nós somos ingratos, nós temos paz? Nós conseguimos ter serenidade? Gera daí. Porque a ingratidão vem da não aceitação, do não reconhecimento de tudo de bom que nós recebemos, que nós vivenciamos e que nós demos ao outro. Nós queremos aquilo ali daquele jeito o tempo todo e as coisas mudam. Quando eu compreendi isso, eu comecei o meu processo de autocura e a cirurgia, em 3 meses, eu tinha feito cirurgia e hoje estou com saúde de novo, depois de quase 2 anos sem saúde. Olha só o que nós fazemos conosco mesmo. E eu não tinha serenidade, porque todo mês eu ficava pelo menos 1 semana de cama. E passando mal e sentindo dor. E correndo o risco até de desencarnar, por inconsequência. Hoje eu tenho serenidade, hoje eu olho para o meu corpo com serenidade. Hoje eu me aceito, hoje eu agradeço. Gerei 5 filhos, tive um aborto, foi 6 na verdade, né? Eu tive um aborto natural. Então, é a serenidade, nós vamos conquistar com o quê? Com as experiências vividas, vivenciadas, com as nossas vivências, é por isso que é íntimo. É a serenidade de quem entendeu que o ontem e o amanhã são cargas que somente Deus pode sustentar. Somente Deus pode sustentar o ontem e o amanhã. E que a ela cabe apenas a carga de um só dia. Então, a carga de um só dia. Então, os grandes sábios que já conquistaram essa serenidade, eles valorizam muito um só dia, o dia que está vivenciando. Então, vamos trabalhar em nós as emoções, vamos aceitar as nossas culpas, né? E transformar elas em possibilidades de fazer algo de bom. Vamos aceitar que o momento que estamos vivenciando aqui agora acaba daqui a pouco. E nós vamos vivenciar outras experiências, nós vamos fazer outras trocas, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual. Nós podemos ser felizes onde nós estivermos. Nós podemos conquistar a serenidade onde nós estivermos. E amor, né, que vem dessa serenidade, ou a serenidade que vem desse amor que emana, que todos nós estamos cheios deles, só precisamos aprender a acessar e usá-los, né? Nós vamos usar em todos os lugares, trabalhando aí o desapego, trabalhando aí as nossas emoções, né? Deixando que passe aquilo que tem que passar. E que possamos nos tornar realmente serenos, felizes. Que a serenidade não é você sentar, ficar só sentindo a brisa. Não. É saber vivenciar as dificuldades do dia a dia, é saber aceitar as mudanças sem entrar num grau de desequilíbrio, de desarmonia. Então, que possamos conquistar dia a dia essa harmonia, que possamos estar aí abraçando, né, a palavra do Cristo, como Ele nos traz, né, de tomar sobre nós o jugo dele,
para que possamos seguir mais felizes e mais em paz. Eu agradeço a oportunidade da casa, viu, de estarmos aqui. Agradeço a paciência e os ouvidos, o empréstimo de cada um de vocês, dos companheiros que estão aí virtualmente, né? Rogando a Jesus que continue com cada um de nós no retorno aos nossos lares e em todos os dias da nossa caminhada, viu? Gratidão a todos. Uma Nós boa que noite. agradecemos, viu, Ana? Que o Senhor te cubra de bênçãos, né? Sempre para continuar com essa tarefa maravilhosa que é trazer os ensinamentos, né? Deus te abençoa, viu? Nós vamos, nesse momento, interromper, né, o pessoal da internet, né? E vamos fazer a nossa prece de encerramento juntamente com eles e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nessa hora sagrada, agradecendo a Ele, né, essa oportunidade dessas palavras que ouvimos na noite de hoje, né, que a nossa companheira possa levar consigo a paz e a tranquilidade desse instante. Senhor, nos abençoe, nos fortaleça, Senhor, o nosso dia a dia, trazendo em nós essa paciência, essa compreensão de nós mesmos, essa busca interior da paz, que possamos juntos, Senhor, seguir adiante. Agradecemos também esta casa bendita que nos acolhe, que nos protege, que nos ensina, nos dando oportunidades maravilhosas como da noite de hoje. Que possamos, Senhor, seguir para os nossos lares, em paz, felizes, pelo aprendizado da noite. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.